minha irmã, neste 12º domingo do tempo comum, neste evangelho que acabamos de ouvir, Jesus por 3 vezes nos repete uma máxima: não tenhais medo. E por que Jesus precisa falar isso? Porque ele sabe muito bem o que os seus apóstolos vão precisar enfrentar dali para frente. Porém, Jesus se coloca próximo e pede isso tanto a eles como a nós também, tantos anos depois: não tenhais medo. E para cada vez que Jesus fala este não tenhais medo, ele apresenta um porquê não ter medo. Ele já começa o evangelho dizendo: não tenhais medo. E aqui ele vem falar algumas verdades, porque tudo aquilo que vos é falado na escuridão, vocês vão precisar dizer à luz do dia. Tudo aquilo que é dito ao pé do ouvido precisar ser anunciado de cima dos telhados. E aqui tem 2 verdades muito bonitas de Jesus que ele nos apresenta. Em primeiro lugar, aquilo que eu vos digo na escuridão. Aqui nós já compreendemos que em nossa vida cristã haverá escuridão, haverá trevas. A nossa vida cristã não é só feita de luzes, não é só feita de alegria, não. Também tem trevas, também tem escuridão, está aqui. Mas mesmo na escuridão, Deus não para de falar conosco. Por isso não precisamos ter medo dos momentos de escuridão. E a nossa forma de anunciar o evangelho, de professar a nossa fé, é isto que aos pouquinhos vai se tornando luz para iluminar aqueles momentos de escuridão. É a nossa profissão da nossa fé que ilumina estes momentos de trevas. A outra verdade também neste primeiro não tenhais medo é que ele nos fala ao pé do ouvido. Ou seja, você, eu, nós cristãos precisamos todos os dias estar muito atentos a esta voz de Deus que nos fala baixinho, nos sussurra ao pé do ouvido, como nos diz o evangelho de hoje. Lembramos até daquele cântico do servo sofredor lá de Isaías, quando Deus falava àquele servo: eu vos falarei ao pé do ouvido todas as manhãs. E Deus fala conosco todos os dias, em nossos momentos de oração, nos momentos que meditamos a sua palavra, nos momentos como esse que temos vivido, onde você mesmo da sua casa pode estar participando da Santa Missa. Momentos nos quais Deus continua nos falando ao pé do ouvido. Porém isso, o que Ele nos fala na escuridão, dos momentos difíceis da vida, o que Ele nos sussurra ao ouvido, aquilo que nós entendemos quando rezamos, diz aqui o Evangelho, isso precisa ser anunciado sem medo, de cima dos telhados, com a voz mais forte possível. O primeiro não tenhais medo que Jesus nos pede é justamente no testemunho da nossa fé, na profissão da nossa fé, dizermos que creio sim num Deus que nos ama, creio no seu Filho Jesus que deu a vida por nós, creio no Espírito Santo que me impulsiona, concede-me a força a cada dia. E tenho esta graça, por quê? Porque posso ouvi-lo todas as manhãs, todos os dias. Façamos mais esta experiência de oração, de silêncio, leitura da palavra. A palavra de Deus, a nossa igreja é muito sábia ao nos apresentar um texto para ser meditado a cada dia. A palavra de Deus não é como muitos, eu sei que fazem por aí, que abrem a Bíblia de qualquer jeito, vamos ver o que Deus quer falar comigo. Não dá muito certo. Ali poderíamos às vezes encontrar mensagens ao léu que não vamos entender direito, porque essa não é a forma que nós cristãos católicos lemos a palavra de Deus. Por isso nós temos uma liturgia diária e esta sempre nos é proposta e hoje temos acessibilidade a tudo isso nos meios de comunicação, na TV, na missa diária que celebramos. É assim que nós cristãos católicos meditamos a palavra de Deus e dali tentamos achar uma palavra, uma frase, puxa, isso me tocou o coração, pois é Deus que está te falando. Nos fala no silêncio, nos fala às vezes na escuridão, mas para quê? Para que nós não tenhamos medo de anunciar isto a todos, de cima dos telhados, com a voz mais forte possível. Foi o que fez Jeremias na primeira leitura. Ele está preso, provavelmente numa cisterna, está lá preso porque anunciava a verdade e porque professava a fé. E de lá ele grita, e era o finzinho da nossa leitura: cantai a Deus, louvai a Deus, porque Ele salvou este servo das mãos dos inimigos. Nós podemos perguntar, mas como assim ele está preso? Pode até ser morto, mas ele é livre,
Podem até matar o corpo, mas não matam a sua alma, não matam a sua fé. É o exemplo de Jeremias. E mesmo do fundo de uma cisterna é capaz de gritar: cantai a Deus, louvai a Deus, porque Ele salvou a minha vida. Professemos mais a nossa fé sem medo. Mas também existe um segundo não tenhais medo que Jesus nos coloca no Evangelho de hoje, que é justamente aquele que diz ter medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, como aconteceu, acabei de falar, com Jeremias. Também precisamos, além de professar com a boca a nossa fé, gritar de cima dos telhados, ao mesmo tempo precisamos demonstrar isso nas obras, no testemunho, na vivência do amor, na vivência do perdão. E também nós, nos dias de hoje, poderemos sofrer perseguição por conta disso. Quantos são aqueles que podem tirar sarro, caçoar, às vezes viramos piada: aquele lá é santinho, não sai da igreja. Deixe que falem. Acima de tudo, como Jeremias, mesmo preso, poderia louvar a Deus porque tem uma alma livre. E com obras, com gestos concretos, continua anunciando o reino de Deus. É isso que nós precisamos, sem medo. Não podemos ter medo de professar a fé com a boca, não podemos ter medo de professar a fé com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas obras. Depois, uma terceira vez, Jesus ainda vai dizer: não tenhais medo. E aqui ele vai se demonstrar próximo de nós. Por quê? Porque vocês valem muito mais do que os pardais. Olhem os pássaros. Deus não cuida até dos passarinhos. Quanto mais vai cuidar de vocês, que são filhos dele. Por isso, este terceiro não tenhais medo é o sentido profundo da fé. Temos um Deus que está próximo de nós. Talvez o nosso Deus não é o Deus dos troféus, o Deus das conquistas, o Deus talvez das vitórias, porque nós temos cruzes na nossa vida, temos escuridões, mas o nosso Deus é o nosso Deus do sentido. É o nosso Deus que nos ensina o sentido daquilo que estamos vivendo na nossa vida. O troféu, a vitória, sim, vamos ter um dia na eternidade se professarmos a nossa fé corretamente aqui, sem medo. Mas enquanto estamos aqui, Deus, muito mais do que um Deus de troféus, é o Deus que dá mão, é o Deus que dá força, é o Deus que dá sentido à nossa existência, dá um sentido à nossa vida. Lembremos sempre de Jeremias nessa primeira leitura de hoje. Está preso, mas não perde o sentido da vida. Talvez lá naquela cisterna escura onde ele estava preso, talvez lá ele não conseguisse enxergar um Deus muito vitorioso. Mas, acima de tudo, dentro dele ele sabia da proximidade deste Deus e entendeu o sentido. Estava preso, mas não deixava de anunciar a verdade, não deixava de anunciar o nome de Deus. Que possamos, no dia de hoje, vencermos o nosso medo, não somente com coragem, mas com fé. Uma fé profunda que nos faz professar este Evangelho de Jesus Cristo de cima dos telhados, se for preciso. Uma fé profunda que me faz amar cada vez mais o meu irmão, até aquele que fala mal de mim. Uma fé profunda que me faz compreender que eu valho mais do que os passarinhos e que Deus está próximo de mim, que até os cabelos da cabeça estão contados, porque Deus nos protege. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, cantávamos no Salmo. Que seja também hoje esta nossa oração. Atendei-me, ó Deus, nas minhas escuridões. Atendei-me, ó Deus, nas perseguições, mas acima de tudo, atendei-me, ó Deus, dando-me força para proclamar com a vida a minha fé, proclamar com a vida o nosso Deus. Que assim seja. Amém.